Olá pessoal, então vamos à pergunta 97 do Livro dos Espíritos. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E eles vão nos responder, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que caracteriza. Dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados e desencarnados. Então, as linhas divisórias escapam à nossa análise. Entretanto, nós podemos fazer como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo para todas elas a escala infinita, como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar da escala dos espíritos. Outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom que nos conscientizamos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução. Sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos o são em relação aos homens e não diante de Deus. A perfeição universal, a pureza total, somente o a possui em todas as suas atribuições, portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos. O que nos parece, nem Deus a fez. Ele criou as leis e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho é que mesmo os escolhidos serão enganados.
dá para nós percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos, por vezes, para determinada tarefa, porém, temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente. E é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades que vibram em nossos caminhos. A superioridade, ela é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual, de passo a passo. E foi nosso Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas, mas o trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel de carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos, como espíritos, mas dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos no que tange à moral. Todavia, necessário se faz que entendamos que seja moral em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estrutura para viver os altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentarmos-nos como mestre dos que procuram aprender. No mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo e, mesmo assim, dificilmente podes determinar a qual classe pertencem certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos e anunciamos com todo vigor algum dever que não passa mesmo de dever de cada alma. Deixemos quem quiser julgar a qual classe pertencemos. O que nos interessa muito, o que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, por saber que o céu está em nós, bastando encontrá-lo. E se o encontrarmos, certamente vamos encontrar Deus e o Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesmo, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Essa é mais uma das respostas do livro dos Espíritos, que os Espíritos nos explicam a vida nossa aqui. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.